sou o Marcelo Colavito e esse é o Palhaço de A a Z. Tô brincando! Eu sou a Zarusca e quem vai apresentar pra vocês o programa sou eu! Ah, não! Quem vai apresentar o programa sou eu! Não, sou eu! Não, querida, sou eu! Não, sou eu! Não, sou eu! Ai, tá bom! Oh, vai! Somos nós que vamos apresentar! Ai, você errou! Ah, não, foi você que Não errou! é somos nós, é Eita, nós! olha, vamos sair daí, gente. O que é Deus isso? do céu. Nada disso. Eu sou o Marcelo Colavito e esse é o Palhaço de A a Z. E quem vai apresentar o programa sou eu. E hoje nós vamos falar sobre a letra B de branco. Hoje vamos falar então do branco. Seguindo, nós falamos do Augusto na letra A, hoje na letra B vamos falar do branco, do palhaço branco. O que vem a ser o branco, né? Para quem trabalha com clown, com a palhaçaria, ou que está ligado nesse universo, já deve ter escutado falar, né? Oh, fulano é branco, fulano é Augusto. O que designa um palhaço branco é aquele que é o mais autoritário. Ele representa uma figura do autoritário, aquele que se julga mais elegante, que nunca admite que está errado. Ele se sente superior ao Augusto. Para nós do Grupo Meu Clown, todos os palhaços são Augustos. Todos têm uma dificuldade em lidar com esse mundo contemporâneo, esse mundo moderno. Então eles são ridículos, são estúpidos em alguma medida. Mas não no sentido pejorativo, no sentido risível mesmo, né? Então, o que a gente curte, o que a gente gosta num palhaço? A gente gosta de ver o seu erro, o seu fracasso. O branco também ele tem as suas dificuldades de lidar com as situações, por isso que ele é um palhaço, ele é um clown. Porém, ele não admite e ele tenta se controlar um pouco mais. Na tradição circense, ele muitas vezes ele era feito como um personagem. Ele não era exatamente o palhaço daquele artista, mas aquele artista assumia essa figura para gerar o movimento e gerar essas relações. Hoje em dia, com a sistematização de uma pedagogia para a palhaçaria, por exemplo, pensando num grande mestre que é o Jacques Lecoq, ele desenvolve uma forma de você democraticamente acessar seu palhaço, porque lá no passado, para ser palhaço, você precisava fazer parte de uma trupe ou de uma família de palhaços, uma família tradicional. Hoje você pode fazer uma iniciação à palhaçaria com algum mestre e ser palhaço. Dentro dessa ideia de que todos podem ser palhaços, alguns podem ser mais brancos, outros mais augustos. Isso depende de algumas características pessoais, algumas características que são intrínsecas a cada um. Um exemplo clássico, né, do clown branco e augusto é o gordo e o magro. Por exemplo, quem conhece, né, quem já assistiu, quem não assistiu, procura assistir. É muito interessante para quem estuda a palhaçaria e se interessa pelo clown. O gordo, ele era o branco, ou seja, ele procurava organizar situações, ele procurava comandar o que estava acontecendo, e o magro era o Augusto. Ele era muito mais inconsequente, ele tinha muito mais dificuldades em lidar com o mundo e era muito mais atrapalhado. Outra ideia de branco e Augusto, né? O Charlie Chaplin, ele é um clown Augusto, palhaço Augusto. E ele não tem uma dupla fixa de branco. Então quem acaba fazendo branco são todos os outros personagens ali da trama. O policial, o patrão, o dono da estalagem onde ele está, né? Inclusive os objetos. Então o objeto ele pode fazer a parte do branco. Ele vai tentar colocar uma escada para subir e a escada exerce controle sobre ele porque ele não consegue subir a escada e tal, né? Isso é uma escada física, falando mesmo uma escada física, ou qualquer objeto que ele tenta ali organizar. E aqui no Brasil a gente tem uma dupla de branco e Augusto também muito famosa ali da década de 70, 80, principalmente, né? Depois seguiu, mas aí eles foram perdendo a configuração, que são os trapalhões. Então o Didi e o Dedé. O Dedé, ele seria o branco e o Didi o Augusto. A gente vê ali pelas características, né? O Dedé ele sabe tudo, ele é o mais organizado, o mais controlador, e o Didi é aquele que sempre atrapalha as situações. Na
tradição, ele é considerado branco porque lá no passado, o Pierrot da Comédia dell'arte, que nós vamos falar mais à frente, que também é um ser risível, ele é um servo, ele está numa categoria de inferioridade, ou seja, ele pertence a uma classe social inferior. Ele pintava o seu rosto de branco, né? Ele era considerado infarinato. Então, o artista que fazia o Pierrot, ele pegava e jogava farinha branca no rosto, né? Para mostrar que ele era mais limpo, para mostrar que na classe dos servos, dos empregados, ele era superior. Mas ele não deixava de ser empregado. É a mesma coisa com o clown branco e o Augusto. Ambos são clowns, só que um se julga superior e tenta se mostrar ao mundo superior. Dentro da estética da palhaçaria, você tem uma reprodução do mundo social. No mundo social nós temos uma hierarquia. Aquele que oprime, aquele que é oprimido, aquele que é o chefe, aquele que é o empregado, aquele que é mais cerebral, né? E aquele que é mais inconsequente, porque ele segue muito a emoção. Então, entre os clowns também a gente faz uma reprodução, como se fosse uma microfísica da sociedade, reproduzindo essas relações. Então, o clown branco, ele estaria num patamar um pouco superior ao clown Augusto, mas não deixando de ser palhaço. A graça está justamente no conflito. Ela está nessa tensão que se forma no conflito entre aquele que é muito id, né? É muito ali a sua essência de uma maneira bem livre, bem espontânea, e aquele que ainda encarna a figura, como eu disse, do patrão, a figura do sujeito que busca organizar a sociedade, que vai oprimir, reproduzindo, né, essa condição hegemônica da nossa sociedade capitalista contemporânea. E aí, você já sabe identificar em alguma dupla cômica quem é o branco e quem é o Augusto? Comenta aqui embaixo pra gente, vai. Se inscreve no canal. Dá um clique. Tchau!